Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Maglene, bom dia, Jucimara, bom dia. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Raíssa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar. Ellen, bom dia a todos vocês aí também que são a primeira vez que estão chegando no Papo Matinal. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos lá? Vamos lá, a galera já tá aí. Bom que vocês estão chegando no horário. Assim é bom, que aí o Papo Matinal não se estende muito. A galera que vai ouvir depois aí também não vai agonizar na gravação aí com um grande período de silêncio no início. Tá. Bom dia, Sextos de... Ah, é a Joyce. Tudo bem, Joyce? Bom dia. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, meus amigos. Eu tenho dedicado um tempinho, assim, de lazer, tá? Não de estudo. Não é estudo, não. Assim, de vez em quando algumas coisas acossam minha curiosidade, né? Então existem algumas partes, assim, da história da igreja que eu gosto bastante de ler. Então, tenho lido bastante agora, recente, sobre as cruzadas. E, assim, né? Eu não sei se vocês sabem, mas essas histórias que encantam meninos ainda quando criança, né? Meus filhos, por exemplo, de lutas de espada, de grandes combates, de uma grande nobreza. Isso vem dessa época, né? Da história das guerras medievais, das cruzadas e tudo mais. E obviamente, assim, né? Há várias questões controversas com relação a isso, mas estudando as fontes certas, vocês percebem assim, a gente consegue perceber a luta, a geração, né, de pessoas que realmente entregaram tudo por Deus, né? Entregaram tudo, tudo. Deixaram suas casas, suas famílias, suas riquezas, investiram dinheiro e foram em busca, né, de um sonho, digamos assim, em busca do perdão dos seus pecados, em busca das indulgências oferecidas pelo Papa, em busca da retomada da Terra Santa. Bem, mas eu não vim falar para vocês das cruzadas, né? Eu vim falar para vocês hoje desse sonho grande que existe, que habita no peito do nosso coração, né? De seres humanos, de homens, mulheres. E sobretudo no nosso tempo, há um sonho de grandeza, porque nós fomos criados para a grandeza, né? O Papa Bento, ele dizia o seguinte, né, que nós fomos criados para a grandeza, criados para a magnanimidade. Então nós não fomos criados para viver as delícias, né? As delícias fazem parte da vida e, se devidamente posicionadas, elas têm o seu valor. Então, de fato, assim, é agradável a gente sentar numa grande mesa de refeição e desfrutar de uma grande mesa de refeição, o prazer da comida, da bebida. É, sim, uma grande alegria, né, a gente poder viver momentos de lazer, um passeio em família, tudo isso. Todas essas coisas que a gente chama de coisas boas da vida, né, elas têm o seu espaço. Mas quando elas são vividas em excesso, elas causam no nosso coração uma espécie de fastio, de cansaço, de... Tá bom, e aí? Era só isso? Eu costumo dizer, às vezes até para meus pacientes, que o prazer ele encerra em si já a angústia pelo seu término, porque ele não tem a capacidade de ser eterno, ele não tem a capacidade de durar no espaço e no tempo. E nós, seres humanos, estamos sempre tentando eternizar os nossos amores, né? Eu tenho
certeza de que a estrutura da nossa vida é uma estrutura de transformação, é uma estrutura de amor mesmo, da gente ir se identificando com as coisas, daquilo que a gente ama. Ora, mas não é isso que tem sido vendido hoje pra gente na educação, não é isso que tem sido vendido pra gente hoje na internet, não é isso que tem sido vendido pra gente hoje no trabalho. Nós vivemos na era da eficiência, né? Nós vivemos na era do fazer muito em pouco tempo, de entregar muito em pouco tempo. Não estou dizendo que essa eficiência ela precisa ser sem capricho e sem perfeição, mas é sempre assim, né? Aquela coisa de produzir muito rápido, de fazer muito rápido. Talvez isso tenha acontecido por conta dessa característica um pouco insana, né? De busca do dinheiro, de busca do dinheiro, de busca do dinheiro nas nossas realidades de trabalho. Muitos de nós aqui passamos mais de 8, 9, 10 horas fora das nossas casas, servindo a algum trabalho, né, operando alguma coisa, entregando alguma coisa, e os nossos olhos passam muito tempo do nosso dia, a nossa vida, o nosso personagem passa muito tempo da vida se temperando da produção, né, de fazer e ver resultado, fazer e ver resultado, e esse resultado ser entregue rápido, com qualidade. E aí, às vezes, nós queremos, inclusive, levar essa realidade para a nossa casa. A gente começa a querer essa eficiência na nossa casa. E nós queremos também viver essa eficiência na nossa relação com Deus. Não é isso? Então, as pessoas, elas, sobretudo no período que nós vivemos hoje, de grandes conversões, né? Tem muita gente voltando para casa, né? Tem muita gente voltando a pensar em Deus, voltando a tentar reviver um pouco dessa questão no coração. Isso, graças a Deus, tem escolhido muitos caminhos para isso. Um deles foi a pandemia, outro deles tem sido a soma das dificuldades, né, que as pessoas têm vivido no dia de hoje, no mundo moderno. Outros caminhos têm sido algumas pessoas aqui na internet, né, que têm feito assim um trabalho de apostolado grande. Mas o que eu vim falar com vocês hoje aqui, e talvez assim o que eu queria hoje chamar a atenção de vocês, que aqui me acompanham, é que não é pela força do nosso braço. O reino de Deus, né, essa paz que a gente tanto busca, esse caminho mais tranquilo, esse caminho de mais perfeição na nossa vida, seja espiritual ou até mesmo material, ele nos dias de hoje ele não está mais na quantidade de coisas que a gente faz pela eficiência. Ele não está mais na força do nosso braço. Tem duas passagens bíblicas assim que sempre me chamaram muita atenção. Uma delas está em Mateus, né? Quando Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. E numa outra passagem é um salmo que diz assim: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão seus construtores. Ou talvez a gente pode pegar um pouco do que Santo Agostinho dizia, quando ele dizia o seguinte: Senhor, dá-me o que me mandas, e então mandas o que queiras de mim. Deus não se deixa encontrar, queridos, pela força do nosso braço, pela eficiência das nossas ações. Porque se Deus permitisse que assim acontecesse, ao final de tudo, nós seríamos o Deus. Nós seríamos o Deus, porque conquistamos pela força do nosso braço aquilo que é impossível alcançarmos, né? Que é essa religação com a fonte que nos criou, porque erramos, porque pecamos, porque falhamos. Ora, Deus não se deixa convencer dessa forma, né? O reino que Deus quer instaurar na nossa vida é um reino de amor, é um reino de misericórdia,
É um reino onde Ele percebe a miséria do nosso coração e desce até nós. Então talvez hoje grande parte do teu dia, do teu psicológico, ele tenha sofrido por muitas cobranças e decepções pelos seus próprios erros, pelas suas falhas. Mas o que Deus quer nos convidar no dia de hoje, né, e nesse período de Quaresma, é que a gente perceba que para nós não é que falta muita ação. Não se trata da quantidade de penitências que você vai fazer, da quantidade de jejuns que você vai fazer, ou a quantidade de orações que você se submete. Todos esses meios, os jejuns, as esmolas, as orações, eles não são práticas diretas como quem está fazendo, por exemplo, uma musculação, né? Eu malho e porque eu malho o meu músculo cresce. Todas essas atividades, todas essas ações espirituais que nós temos sido convidados a fazer, elas são ações de abertura de coração. Abertura de coração. É Ele que vem até nós. Entende? É Ele que vem até nós. A única coisa que nós precisamos aprender a fazer é abrir a porta. E isso tem muito mais uma característica passiva do que uma característica ativa. Se trata muito menos de fazer e muito mais de estar aberto a receber. Se trata muito mais de abrir e escancarar o coração do que propriamente de pegar a mão no arado e executar atividades. Nós estamos diante de um Deus que nos ama até as últimas consequências, que nos ama até a morte e a morte de cruz. Esses dias eu estava ouvindo o padre Paulo Ricardo e ele contava a história de um santo que não é muito conhecido, né? A gente conhece, também não é muito conhecido, mas os católicos mais assim, participantes da liturgia, conhecem São Paulo Miki, né? Que é um santo japonês, né? E é conhecido São Paulo Miki e os mártires, né? Que morreram junto com ele. Só que dentre os mártires que morreram junto com São Paulo Miki havia uma criança. Se eu não me engano, o nome dele é São José Ibaraki. E São José Ibaraki, eles foram chamados a viver longas marchas, né? Até um lugar onde eles seriam crucificados. Ele foi mártir. Ele tinha somente 12 anos. E depois eles eram na cruz empalados, né? Ou seja, tinha uma lança que transpassava o seu próprio corpo. E durante o caminho, um dos samurais tentava convencer São José Ibaraki a abandonar a cruz, né? E dizia para ele assim: cara, não seria mais fácil você largar isso tudo, você deixar isso tudo, você passar a ser cristão? Pô, deixa de ser cristão, pô, você vai morrer assim. E aí ele diz, né, pro samurai, né: por que não antes tu te tornas cristão como eu e encontrarás a chave da felicidade? Cara, é uma criança de 12 anos. Ao chegar, depois de não sei quanto tempo de caminhada, chegarem diante da cruz, ele corre desesperado e ávido na frente de todos os outros para encontrar uma cruz do seu tamanho. Eu fiquei pensando nisso por um bom tempo, né? E pensando juntamente nisso com as questões das cruzadas também, quantos que sacrificaram a vida. E eu me perguntava assim, né? De onde vem essa força? De onde vem essa chama no peito que levou a tantos jovens, né? No passado e na história da igreja, tantas pessoas a entregarem a vida por Deus. E aí a resposta que eu tenho com relação a isso é de que essa força de fato não vem de nós. Todo o exercício que esses santos fizeram, que essas pessoas fizeram, foram exercícios de abertura de coração. O Israel está colocando aqui, né?
ouvindo o padre Paulo Ricardo falando sobre isso, fica muito óbvio que a personalidade não se desenvolve da maneira como é descrita na teoria da personalidade. É verdade. É verdade. Porque quando você vê uma criança, quando você vê a história, por exemplo, de um São Ciro, que entregou a sua vida com 3 anos de idade, né? De São Tarcísio também, uma outra criança, você percebe, né, que a coisa não se desenvolve. Mas eu acredito que o nosso próprio professor Olavo também não tinha essa pretensão, né? Aquilo era um esquema, uma forma de mostrar como a personalidade se desenvolve. Mas o que eu quero deixar hoje de recado para vocês, né? Quero deixar aqui um pouco dessa meditação em aberto. É porque eu não sei como tem sido a tua vida hoje e o quanto você tem cobrado eficiência de você, né? Talvez a tua luta ela seja uma luta constante para ser o melhor pai, para ser a melhor mãe, para ser o melhor funcionário da sua escola. Talvez você tenha aprendido alguns conceitos, como santificar o trabalho, ou como estar presente, né, na sua família, que ali é o teu caminho de salvação. Talvez você tenha me ouvido aqui algumas vezes falar que as nossas responsabilidades nos salvam, não é isso? E que o nosso caminho é o nosso caminho da nossa felicidade, o nosso caminho de salvação é o caminho da nossa vocação. E eu não retiro nada disso. Mas o que eu quero deixar para você hoje, tentar entender e meditar um pouco, é que esse caminho você não faz sozinho. E nem sempre esse caminho é um caminho no qual você age, no qual é uma ação, né? Muitas das vezes, esse caminho, ele é um caminho passivo. Os nossos dias têm muitas atitudes e pouca contemplação. Tem muito domínio e pouco se deixar dominar. Porque, sim, nós somos convidados a dominar no mundo, não é isso? Não é isso que a gente aprende lá, está lá na Sagrada Escritura, isso que eu tenho falado para vocês, é isso que o professor Diego fala, né? E de dominar sobre todas as coisas, está lá no Gênesis essa ordem para nós. Mas é dominar sobre todas as coisas da criação, né? Há coisas na vida que nós não dominamos. Eu costumo falar aqui com vocês sobre isso, né? Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e há uma série de coisas que não estão no meu domínio, como, por exemplo, o fluxo da internet aqui, para eu poder falar com vocês, o funcionamento do celular, ou até mesmo algumas coisas mais que jogam mais vergonha ainda no nosso rosto. Por exemplo, eu não sou capaz de dominar a minha respiração e o meu coração batendo. Então, é necessário que haja o sustento por uma série de coisas para que eu possa estar executando uma ação no mundo. E talvez nós não pensemos nisso com frequência, né? Nós não pensamos na solidez do chão que nos sustenta. Nós simplesmente contamos com ela, vivemos de fé com ela. Mas é importante que às vezes a gente pense um pouco nessas coisas para que a gente saiba qual é a nossa posição no mundo, para que a gente reconheça e veja a nossa fragilidade no mundo e para que a gente veja que a salvação, que o caminho da nossa felicidade, o caminho da realização da nossa vocação não é um caminho que a gente faz sozinho com a força do nosso braço. É um caminho que nos é dado de presente. É um caminho no qual Deus muito mais se compadece de nós e age conosco com misericórdia. Misericórdia, ou seja, observa a misericórdia, a miséria do meu coração e desce em auxílio. Se olharmos dessa forma, saberemos perdoar melhor aqueles que caminham conosco nessa mesma jornada. Se olharmos dessa forma e percebermos quão frágeis nós somos, saberemos olhar com mais misericórdia para o outro. Talvez, eu costumo dizer o seguinte, né? A gente aprende a perdoar quando a gente aprende a ver quão ruim que nós somos, né? Quão ruim que nós somos. Quando a gente começa a ver a miséria que existe no nosso coração, aí a gente aprende a perdoar, né? Aí a gente aprende a ser misericordioso. Essa é a palavra hoje do Evangelho, né? Quando Jesus disse, né? Sede misericordioso como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Na medida com que você julgar, é a medida que você será julgado. Então isso é importante para nós, né?
quando reconhecemos que não é pela força do nosso braço que a gente conquista a salvação, quando a gente percebe que a gente é ajudado para isso, a gente consegue perceber quão pequeno nós somos. A gente consegue perceber quão incompetente nós somos, quão ineficiente nós somos. Mas não olhamos para isso com tristeza. Olhamos antes para isso tudo com a certeza de que Ele vem no nosso socorro, de que Ele pegará a gente no colo. Olhamos com a certeza filial, sabe? Daquela de que Deus não nos deixará sozinho. Talvez essa seja a fé que nós devemos empreender. Talvez essa seja a confiança que Deus tanto espera de nós. Não chegaremos no céu sozinhos, meus amigos. Não chegaremos no céu sozinhos. Não seremos felizes sozinhos. Nós seremos levados a isso. Então nem tudo nessa vida é uma ação no mundo. Há muito dessa vida que é uma contemplação. Fazer uso dessa capacidade que o nosso personagem tem de se transformar nas coisas. Eu já falo isso com vocês com uma certa frequência, né? De que a vocação, o personagem, ele se transforma naquilo que ele está diante, no bem, naquilo que ele ama. Nós nos transformamos naquilo que nós amamos, né? Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Já dizia lá o Luís de Camões, nós também somos assim, né? Nós nos transformamos naquilo que nós amamos. Então grande parte da nossa conversão e da nossa mudança no mundo não é só simplesmente uma ação no mundo, alguma coisa que eu faço e ganho méritos por aquilo. Muitas das vezes a nossa conversão é estar diante das coisas e se deixar dominar por elas. Se deixar dominar. Diante de Deus, eu preciso estar ali e ficar. E me deixar temperar daquilo, e me deixar me beber por aquela presença. Esse é o nosso convite para hoje. Né? Para que a gente olhe para as nossas misérias e, olhando as nossas misérias, possamos olhar para o lado e ver a miséria dos nossos irmãos também e aprender a descer até elas. Existem muitas pessoas que me procuram aqui, sobretudo no âmbito da parte da orientação familiar, querendo cuidar melhor dos seus filhos, né? Às vezes o filho envolvido com drogas ou envolvido com algum outro problema mais sério, né? E aí as pessoas me falam assim, Maurício, mas eu fiz tudo, o que eu preciso fazer mais, né? Você precisa descer a miséria do teu filho, tá entendendo? Você precisa descer um pouquinho a escada, sair dessa escada daí de cima, de onde você está olhando e falando assim, ó, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou julgando, ou criticando, ou batendo, né? Sair dessa miséria e ir lá embaixo e ver que a incompetência daquela criança, né? A fraqueza daquela criança é também uma fraqueza sua. É também uma fraqueza sua, se não da mesma ordem, em um outro campo. Em um outro campo. E com isso eu não tenho que ser complacente com o meu filho. Eu não tenho que ser complacente com o meu esposo, com a minha esposa nos seus defeitos. Mas eu preciso descer até ele e ir junto com eles. E subir junto. E subir junto. Eu preciso ir naquele domínio que é tão difícil para o meu filho, naquele domínio que é tão difícil para a minha esposa, e que talvez seja o meu domínio, e ir lá, pegá-la no braço e subir junto. Ah, que legal, Daniel, que tu viu o filme da Irmã Dulce. Cara, aquela mulher era de uma simplicidade assim, fenomenal, né? Você vê nas frases, né, dela, eu tive acesso a algumas partezinhas das cartas dela, né? E assim, a simplicidade das frases com significados tão profundos. Todos nós somos convidados a viver isso, né? A misericórdia. Descer a pequena miséria do coração de cada um e subir com ele. É isso que você precisa fazer hoje. Com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos. Se você quer levá-los a um caminho de felicidade, a um caminho de salvação. Tá bom, meus amigos? 7h40, estamos chegando aqui ao final do nosso papo matinal. Queria reforçar aqui a felicidade de estar com vocês aqui. Obrigado pela sua presença, né? E amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo momento aqui,
dividindo um pouco desses pequenos pensamentos para a gente poder levar para o nosso dia e tentar empreender uma quaresma sensata, serena e que nos leve a ser pessoas melhores, né? De alguma forma, tá bom? Não pelo nosso braço, mas por pura misericórdia de Deus, porque Ele desce até nós, mas nós precisamos abrir o coração, e esse é o esforço que nós devemos fazer, né? O esforço de ação, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom dia, fiquem com Deus!